Deixa seu like se você não for medroso. Então, havia uma mulher chamada Marlene. Marlene odiava que a sua filha fosse catar doce. Ela sempre achou isso muito perigoso, então nunca deixou a garota pegar doce. Mas no dia das bruxas, ela decidiu deixar a garota ir pela primeira vez. A garota ficou muito feliz e foi catar doces. Depois de algumas horas, a garotinha voltou para casa. A mãe dela falou que ela só ia poder comer um depois que ela fizesse todas as tarefas dela. A garota saiu correndo e fez tudo, sem pensar duas vezes. Então quando ela acabou, a mãe decidiu dar um chocolate para ela. A garota ficou muito feliz com aquilo e comeu o chocolate de uma vez só. Um tempo depois, Marlene escutou a filha dela chorando muito e foi ver o que estava acontecendo. Assim que ela chegou na sala, a boca da garota estava pingando muito sangue, era muito sangue que estava saindo. Então ela pediu para a garota abrir a boca. Foi onde que saiu mais sangue ainda. Quando a mãe olhou aqui na garota, ela viu uma coisa brilhando e puxou. Assim que ela puxou, era uma gilete. A gilete estava dentro do chocolate que a mãe deu para a garota. Infelizmente, a garota morreu. Se você tem medo de histórias bizarras, eu aconselho a você a sair desse vídeo. Havia um casal de irmã, uma tinha 7 e a outra tinha 5. A de 5 sempre brincava com todos os brinquedos, se divertia, brincava, mas a de 7 sempre ficava no canto dela, não fazia nada, só ficava lá sentada encarando a irmã de 5. E toda vez era assim, os pais da garota começaram a ficar preocupados, então decidiu separar as duas, dar o brinquedo todo para a garota de 7 e deixar a 5 separada. Mas quando eles voltavam, a garota nem encostava no brinquedo, os brinquedos estavam da mesma maneira que eles deixavam. Então eles decidiram comprar brinquedos novos para a garota de 7. Mas novamente a garota nem encostava no brinquedo, deixava o brinquedo para lá. Então os pais decidiram sentar para conversar com a garota, saber por que ela ficava no canto dela, não brincava com a irmãzinha de 5, ou nem brincava com os brinquedos novos nem com os antigos. Aquilo estava deixando eles muito preocupados. De início a garota não contou, mas depois de um tempo de conversa, ela contou que a irmã dela de 5 ameaçou ela de morte. Se ela mexesse nos brinquedos, ia matar ela. Depois disso a menina foi morta. Arroi? História dos inscritos. Se você também tem uma história, me conta lá no app vizinho. Então, havia uma garota que tinha ganhado uma boneca, mas só que ela odiou a boneca de cara. Ela sempre dizia pra mãe dela que aquela boneca era amaldiçoada, mas a mãe nunca acreditava, porque toda vez que ela acordava, a garota estava dormindo com a boneca. Mas a garota sempre dizia pra mãe dela que ela nunca pegava a boneca pra dormir junto com ela, mas a mãe sempre desacreditava da garota. Ai ai, paz, né? Então a família decidiu mudar de casa. A garota, sabendo que os novos donos da casa tinham uma filhinha, decidiu deixar a boneca pra garota. A mãe achou aquilo tudo fofo e concordou. Então a família organizou tudo, preparou toda a mudança e foram pra casa nova. A garota ficou muito feliz que tinha se livrado daquela boneca. Assim que a família chegou na casa nova, a mãe decidiu ligar para os novos donos da casa e perguntou para os novos donos se a garota tinha gostado da boneca. Mas os novos donos disseram que não acharam nenhuma boneca na casa. Assim que a mãe da garota entrou no quarto dela, a boneca já estava na casa, esperando a garota chegar. Oi? Então havia uma velhinha muito estranha. Ela morava perto de um casal que tinha um filho. Todo mundo dizia que aquela velhinha era estranha, que ela era uma bruxa. Mas essa família nunca acreditou. Então um dia o filho deles foi jogar bola no quintal. Quando os pais saíram para procurar o menino, ele tinha sumido. Então logo o casal foi direto nessa velhinha que era uma bruxa. Mas quando o casal chegou lá, a velhinha não parecia ser esse monstro todo. Na verdade ela era muito gentil. Então o casal decidiu conversar com ela, perguntar se ela viu alguma coisa ou algo de estranho. Então a velhinha chamou eles para dentro e ofereceu uma torta pro casal. Pela educação eles aceitaram. O primeiro pedaço estava muito gostoso. Então a velhinha ofereceu um outro pedaço e o casal aceitou. Mas nesse segundo pedaço, o homem mordeu uma coisa muito dura e puxou para ver o que era. Assim que ele puxou, era um osso humano. Muito assustado, ele começou a olhar em volta. Quando ele olhou no lado do forno, havia uma roupa de menino, que era a mesma que o filho dele estava usando. Quer dizer que... se você for uma criança que tem medo de histórias bizarras, eu aconselho você a passar esse vídeo. Então havia um menino que sempre levava comida pro quarto. Ou ele levava um doce, ou levava um bolo, sempre era esse tipo de coisa. E a mãe do garoto sempre falava, não leva que vai atrair formiga, não leva comida pro quarto que vai atrair formiga. E o garoto simplesmente debochava da mãe dele. Então um dia muito irritado com a mãe dele, o garoto simplesmente pegou doce, pegou bolo e levou tudo pro quarto dele. E deixou lá, simplesmente espalhou pelo quarto inteiro. Depois que ele fez isso tudo, ele ficou com muito sono e foi dormir. Quando ele acordou pela manhã, ele sentiu uma forte dor no olho. O olho dele estava ardendo muito, estava doendo de um jeito que vocês não têm noção. Então ele gritou pela mãe dele. Quando a mãe dele entrou no quarto, deu um grito apavorante. Assim que olhou para a cara dele, a mãe dele entrou em choque. Quando o garoto se viu no espelho, tinha formiga literalmente devorando o olho dele inteiro. Tava um buraco no lugar onde que deveria ser o olho dele. No susto, o garoto simplesmente desmaiou. Dica, não leva comida pro quarto. Se você for uma criança que tem medo de histórias bizarras, aconselho a não assistir esse vídeo.
Então havia um garoto que morava com o pai dele. E todo dia esse garoto chegava com uma cabeça de animal em casa. Era de passarinho, largato. E o pai dele começou a ficar preocupado com aquilo. Lógico, né? Era cabeças. Então, muito assustado com aquilo, o pai do garoto decidiu pagar psicólogo pra ele, fazer tratamento, mas todo mundo dizia que ele estava normal, que ele estava saudável. Era apenas coisa de menino. Se meu filho faz isso, eu corro muito. Então um dia, o pai do garoto chegou um pouquinho mais tarde em casa. E tinha um monte de pegada de sangue dentro da casa. Ele ficou muito preocupado e saiu correndo até o quarto do garoto. Ele achou que ia acontecer alguma coisa, alguém matou o filho dele. Assim que ele chegou no quarto da criança, o filho dele estava com um sorriso monstruoso na cara. E o garoto estava coberto de sangue. Assim que o pai olhou nas duas mãos do menino, ele estava segurando uma cabeça humana. No momento de muito medo e apavor, o pai simplesmente disse: "O que é isso?" O garoto simplesmente sorrindo olhou para o pai e disse: "É meu novo amiguinho." Oi. Então havia uma garota que estudava em um colégio que todo mundo dizia que era sobrenatural. Mas ela nunca acreditava, achava que isso era alguma grande palhaçada, que era mentira tudo aquilo. Então, para provar que ela estava certa, ela decidiu ficar até um pouco mais tarde no colégio. Só para mostrar que ela tinha razão, que aquilo era só um boato, que não era verdadeiro. Então, assim que todo mundo foi embora do colégio, ela começou a andar pela escola. E do nada apareceu uma garota muito estranha perguntando se ela queria visitar uma sala antiga que tinha no fundo do colégio. E ela logo concordou e foi junto com a garota. Assim que ela chegou nessa sala, ela escutou uma voz dizendo: "Eu vou te matar." Ela achou que era alguma pegadinha e decidiu entrar mais dentro na sala. Quando ela chegou mais dentro, não tinha ninguém. Só estava ela dentro da sala. Então ela voltou para conversar com a garota, mas só que a garota tinha sumido também. No dia seguinte, quando ela contou para as amigas disseram que nunca viu aquela garota na vida. Oi. Tinha uma garota chamada Mia que estava chegando em casa. Mas antes dela entrar, uma van toda preta, com tudo preto mesmo, buzinou e chamou ela. A menina, muito inocente, foi até a van. Nesse momento, o cara simplesmente pega o braço dela e joga dentro da van. Espanca ela, faz um monte de coisa. Os vizinhos que estavam em volta, tudo viram a cena acontecer e chamaram a polícia. Depois de muito procurar, ninguém conseguiu achar a van. A van simplesmente desapareceu. Depois de um dia, depois de 2 semanas, que finalmente acharam a van. E quando os policiais abriram a van, a Mia estava lá dentro. Ainda estava viva, estava intacta. Lógico que ela estava traumatizada e ela contou tudo para os policiais o que aconteceu. Mas o cara nunca foi achado. Ninguém nunca achou o cara. Ou seja, enquanto eu tô contando essa história, o cara pode estar fazendo a mesma coisa que fez com a Mia. Vocês acreditam nisso? Mas enfim, tomem cuidado, que o mundo é terrível. Oi. Então havia um garoto que ia passar uns dias na casa dos tios. Assim que o dia chegou, o garoto ficou muito empolgado. Ele arrumou as coisas dele todinha e partiu. Assim que ele chegou na casa dos tios, o tio falou que ia fazer pamonha, para todo mundo se reunir e comer à vontade. Enquanto o tio fazia pamonha, ele decidiu visitar uma antiga casa onde a avó dele morava. Era bem perto, então o tio não se importou e deixou ele ir sozinho. Depois de algumas horas na casa, ele não notou que tinha anoitecido. E ele começou a ficar muito assustado. Então ele decidiu ir embora. Mas antes de ir, ele começou a escutar muitos barulhos na casa. Alguém pedindo ajuda, corrente arrastando, portas batendo. E aquilo deixou ele muito assustado. Então ele saiu correndo para casa dos tios. Assim que ele chegou lá, ele contou tudo pros tios que tinha acontecido. Então o tio dele simplesmente olhou para ele e disse: "Ah, relaxa, não se importa não. Isso é muito normal. Desde que a sua avó morreu, essas coisas vêm acontecendo. A gente simplesmente decidiu ignorar." Oi. Então, havia uma garotinha de mais ou menos 5 aninhos. Ela era muito fofa. Mas assim que a garota aprendeu a falar, as coisas mudou um pouquinho na casa. A garota era muito feliz e sempre sorria. Mas assim que ela desceu na casa dela, no cantinho do porão que tinha, as coisas começaram a mudar. A garota mudou de um jeito muito bizarro. A mãe dela não se importou muito, achou que era alguma fase, que logo ia passar, que aquilo era normal. Depois de um tempo, a mãe começou a ficar preocupada com a garota, porque a garota já não era mais a mesma. Ela já não sorria, já não era mais comunicativa. A garota simplesmente se isolava naquele canto e ficava ali. Até que um dia a mãe da garota passou e escutou ela sussurrando alguma coisa. Então a mãe da garota perguntou o que ela estava dizendo. A garota simplesmente olhou para a mãe e disse: "Mamãe, por que não ajudamos eles? Eles estão sofrendo. Eles precisam de ajuda." A mãe ficou curiosa e perguntou eles quem. E a garota simplesmente apontou para o canto da casa. Oi. Então, havia um garotinho de 3 anos que caiu numa piscina. E ele não sabia nadar. Depois de muitos gritos, toda a família veio correndo para ver o que estava acontecendo. Assim que a família do garoto chegou na piscina, ele já estava fora da piscina. E ninguém não entendeu nada como aquilo tinha acontecido. Ele começou a explicar que ele tinha caído na piscina. Ele gritou por ajuda. Assim que ele achou que ia morrer, um homem brilhante simplesmente apareceu e puxou ele para fora da piscina.
e do nada o sujeito desapareceu. Oi. Então, em uma certa noite, o marido estava brincando com o cabelo da sua mulher. Mas só que a mulher tava zero atenção. Zero. Então ele continuou mais um pouco, ver se ela dava alguma atenção pra ele. E novamente a mulher ignorou total. Então depois de muitas e muitas tentativas, o cara simplesmente entendeu a mensagem. Ele olhou e disse: tá bom, eu sei que você não quer me dar atenção, eu sei que tem dias que você fica assim, então ok, não vou mais mexer contigo. O cara simplesmente pegou a cabeça da mulher e botou de volta no armário. Pelo amor de Deus, fala que vocês entenderam essa história. Oi, havia um menino chamado James. E James tinha um balanço na sua casa. Sabe aquele balanço de pneu? Esse tipo de balanço. Então, James tinha um balanço desse no quintal. E ele perguntou pra mãe dele se ele podia ir brincar no balanço. A mãe olhou e disse: tá bom, pode ir brincar. A mãe, vendo que o filho estava brincando muito e se divertindo, decidiu subir e deixar o menino ali se divertindo sozinho. Depois de 15 minutos, ela notou que ele não estava fazendo nada, não estava rindo, não estava fazendo barulho e ficou preocupada e desceu para ver o que estava acontecendo. Mas foi a pior cena que ela podia ver na vida dela. Havia um cara muito alto balançando o Jamie e o cara estava coberto de sangue. Balançando o Jamie não, balançando o corpo, porque aquele cara tinha matado o James. E quando ele notou que a mãe de James estava olhando para ele simplesmente sorriu e acenou.